Sou estudante de pedagogia e este módulo eu estou estudando fundamentos sociológicos e antropológicos da educação. Eu sempre soube que a academia no Brasil ela é eurocêntrica e brancocêntrica. Todos os filósofos e sociólogos citados no meu livro são europeus, ou alemão ou francês, sempre vindo da Europa, principalmente os citados neste livro e os outros também que eu já estudei. Então, há 2 anos e 3 meses que eu já sou estudante acadêmica e algo que chama muita atenção que a nossa academia é eurocêntrica e brancocêntrica, porque as referências todas que nos dão, né, são de europeus. Só que algo que me chamou muita atenção dentro da visão histórico-crítica no Brasil, bora lá analisar o que o professor falou. Busca, se estimula, e ainda faltam muitos profissionais preparados para isso, de entender o que é o continente africano, o que é a África, que para nós é um todo desconhecido. Trabalhamos mais com a generalização do continente africano do que a compreensão do que ele realmente é. E se compreendêssemos o que ele realmente é, entenderíamos que a África que veio para o Brasil, infelizmente com a condição da escravidão, é uma África muito diversificada, uma África formada por povos, relações muito diferentes. E que mesmo dentro da própria África, a escravidão antecede aquilo que foi instalado no Brasil. Vamos repensar o processo de escravidão como uma invenção do português malvado colonizador, impiedoso e desumano. A gente vai entender que Portugal apenas deu continuidade com a escravidão. Não estou inocentando os portugueses de forma nenhuma, mas não estão também dando aos portugueses o peso da maldade que talvez eles não tenham tanto. Por isso que o peso da maldade que talvez ele não tenha tanto. Um ponto da história é fato que lá no continente africano já havia pessoas sendo escravizadas, é ponto. Um ponto. Havia escravização de pessoas por dívidas, por exemplo, ficava devendo uma dívida ali a alguém, aí ele, ó, então você vai pagar com o seu trabalho, de 1 ano, 2 anos ou 10 anos, e ali, após aquela dívida, a pessoa ficava livre. Havia também conflitos dentro da África, de um país com o outro, de um povo com o outro, de uma cultura com a outra, e quem perdia aquele conflito, ele também ficava sendo escravo daquelas pessoas. Havia isso, com certeza, a escravização havia lá. Só que eles não reproduziram exatamente como foi aqui no Brasil. Por quê? Porque aqui no Brasil eles foram escravizados 380 anos. Nunca na história do mundo, do planeta Terra, houve essa escravização. Vamos deixar isso bem claro, não houve isso no continente africano. De uma nação, de um país ou de um povo ficar escravizando o outro por 380 anos. Os portugueses chegaram aí na África, algumas pessoas realmente comprou alguns escravos, só que muitos escravos vieram para cá sendo contra a sua vontade. Muitos vieram para cá como um sequestro. Chegavam lá, invadiam um país, pegavam as pessoas contra a sua vontade, sem compra nem nada, jogavam dentro do navio negreiro, alguns morriam ali pelo caminho, jogava dentro do oceano e estava tudo certo. E quando chegaram aqui, essas mulheres foram estrupadas. Por quê? Porque eles queriam mais escravos. Então, seus senhores brancos saíam lá da sua casa branca, estrupavam essas mulheres para aumentar ali, né, a sua riqueza, para ter mais trabalhadores para trabalhar na lavoura de café e de açúcar e de outras coisas mais. Estas mulheres deixavam de amamentar os seus filhos, eram proibidas de amamentar os seus filhos para amamentar as crianças brancas dos seus senhores. Havia tantas atrocidades que é difícil a gente encontrar isso em livros. Por quê? Porque foi apagada essa história. A gente só sabe a história a partir do homem branco,
do europeu, do colonizador. Vamos ver o que a professora fala sobre isso, para não ficar só nas minhas palavras? Bárbara Carine Soares Pinheiro, mais conhecida como Bárbara Carine, é uma escritora, palestrante, professora efetiva da Universidade Federal da Bahia. É graduada em Filosofia e em Química e tem mestrado e doutorado em Ensino de Química pela Universidade Federal da Bahia. Por isso que a escravidão nas Américas, ela é tão brutal, ela é tão cruel, porque ela surge a partir do nosso processo de desumanização. E isso advém da colonialidade e da escravidão mental. Porque antes de tornar as pessoas negras escravizadas ou escravas, como a gente aprendeu, tiveram que fazer com que nós acreditássemos nisso. Esse é o bagulho mais doido. Tiveram que fazer com que a gente entendesse que a gente não era gente. Tiveram que fazer com que a gente entendesse que a gente não tinha dignidade humana, que a gente não tinha esse atributo da razão, que é aquilo que nos caracteriza enquanto pessoas. Tiveram que fazer com que a gente entendesse de que nós éramos dignos de sermos escravizados, porque a gente não tinha mérito humano, existencial e histórico. É isso que o discurso da meritocracia reforça até os dias de hoje, que faz com que a gente acredite que a gente tem uma vida fodida, porque a gente não fez por onde a nossa ancestralidade também não fez. Isso é colonialidade. Isso é escravidão mental. Antes de combater qualquer forma de escravidão objetiva, é a escravidão da mente que a gente precisa combater. Lá na escola tem isso, eu ganhei aqui do IPEAFRO, uma linha do tempo dos povos africanos. É muito, muito foda ver as crianças passando assim. Aí tá lá, tipo, Imhotep, tá lá Ptahotep, vem as Candaces, vem a história dos Cuxitas, vem a matemática africana, o papiro de Aimés, uma série de desenvolvimentos assim, históricos. E é 35 centímetros da escravidão ontológica nas Américas, reforço, para cá. Vocês entendem o que é isso que eu tô falando? Que a escola no Brasil bate 35 centímetros por 16 anos na cabeça do menino. Você vê de escravo, 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 por 16 anos. Não tem subjetividade potente, positiva, que suporte essa tragédia social. Não tem. Eu não ia submeter minha filha a isso. Tendo acessado os conhecimentos que eu consegui acessar, rompendo com uma academia eurocêntrica e brancocêntrica, que me adestrou dentro de uma ótica colonialista de produção do conhecimento.